Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Lei de Graham, Lei dos Gases de Efusão e Difusão. Seja bem-vindo, você está no Chemical! E aí meu querido, já é inscrito no Chemical? Ainda não? Então inscreva-se no canal, compartilhe também com seus amigos pra gente dominar o mundo da química. Não esquece, também vai lá e siga nas redes sociais. É sempre @chem_call. A lei de Graham para um gás fala justamente sobre a velocidade de efusão e difusão. Velocidade, efusão e difusão? Bom, vamos tentar entender o que são esses termos. Sabemos que um gás ele vai ter a força de repulsão maior do que a força de coesão, ou ainda, a força de afastamento é mais intensa do que a força de aproximação entre as partículas. No gás, instaurou-se o caos total, segundo o que a gente define para esse estado físico. Assim, uma vez que ele está dentro de um recipiente, ele vai ocupar todo o volume do recipiente em que ele está contido. Agora, se você imaginar que espontaneamente ele vai expandir, então, havendo um orifício nesse recipiente, ele vai escapar por esse orifício. Esse escape a gente vai chamar de velocidade de efusão. Uma vez que ele está no recipiente e escapou, agora também ele está num sistema aberto. Escapado esse gás, ele vai dispersar. Essa dispersão que ocorre no ambiente, ou melhor, nesse sistema aberto, a gente vai chamar de velocidade de difusão. Então a única diferença é que a efusão seria a velocidade de escape por um orifício, enquanto que a difusão seria a velocidade de espalhamento desse gás em um determinado sistema. Thomas Graham era um químico inglês e que ficou bem curioso com uma observação feita por um cientista alemão. Esse cientista alemão disse que o cilindro que continha hidrogênio do laboratório dele perdia com muita facilidade, uma rapidez muito maior, o hidrogênio do que conseguia entrar o ar de volta. Então essa observação deixou curioso Thomas Graham. E assim, em 1829, ele vai lá e publica a lei dele. Então, em função dessa observação, ele estudou a velocidade de efusão e difusão. Mas para entender um pouco melhor ainda sobre a lei de Graham, nós precisamos tomar como base a equação do estado dos gases. Vamos lá? Através da equação do estado do gás, que a gente conhece também como a equação de Clapeyron, aquela PV igual a nRT, que aqui eu destaquei, nós também podemos trabalhar com outras variáveis junto dessa mesma equação. Eu posso trabalhar ela dessa seguinte forma: PV, massa do gás, dividido por massa molar do gás vezes R vezes T, trocando no lugar de número de mols por massa dividido por massa molar. Se eu sei que a densidade de um gás ou de qualquer corpo vai ser a massa desse corpo pelo volume do próprio corpo, e eu tenho massa do gás e o volume do meu gás, eu também posso utilizar essa informação, ou melhor, essa mesma equação rearranjada para trabalhar com a densidade, que a gente vai chamar de densidade absoluta. Se densidade é a massa pelo volume, eu vou aplicar na mesma equação a dedução para poder chegar na minha densidade. Ficou massa sobre volume é igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Se massa por volume é a minha densidade, eu cheguei ali naquele cálculo chamado de densidade absoluta. Agora, o que eu quero que você preste muita atenção é que para a gente entender um pouco melhor a efusão e a difusão, a gente vai trabalhar com os conceitos de massa molar e densidade. Eu percebo que na mesma temperatura e na mesma pressão, uma vez que a minha constante é uma constante, nós podemos dizer que a densidade ela é proporcional à massa molar. Sempre que nós tivermos uma densidade maior, a mesma pressão e temperatura, relativamente a outro gás, podemos dizer que também a massa molar desse gás é maior em relação a outro. Aumenta a massa molar, aumenta a densidade, são diretamente proporcionais. Nós vamos aplicar essa informação em relação à velocidade de efusão e difusão também. Quanto maior a massa molar, maior a densidade de um determinado gás. Assim, quanto maior esses dois valores, menor será a velocidade de propagação de um gás, seja de efusão ou difusão. Eu coloquei 3 exemplos para você aqui, ó. Um deles é a amônia, que tem massa molar igual a 17 gramas por mol, o outro o sulfeto de hidrogênio, que tem massa 34 gramas por mol, e o outro, o dióxido de enxofre, que tem massa 64 gramas por mol. Considerando a mesma pressão e temperatura, 3 recipientes fechados ali. Imagina que eu vou colocar uma abertura. Eu vou fazer uma abertura nos 3 aqui, ó, para que exista efusão assim. Por quê? Porque eles estão saindo por um
orifício. Agora, se a gente imaginar lá um observador, qual gás vai chegar a esse observador em primeiro lugar? Com certeza, aquele que tiver a menor massa molar, que seria a menor densidade também, como eu falei para você antes, considerando ainda mesma temperatura e mesma pressão. Então, no observador vai chegar em primeiro lugar a amônia, que tem a menor massa molar. Em segundo, vai chegar lá o H2S e em terceiro lugar, o dióxido de enxofre. Então, nessa ordem, amônia, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre, uma vez que a amônia é a de menor massa molar e o dióxido de enxofre é aquele que tem a maior massa molar. Agora que a gente já sabe que a velocidade de um gás vai ser tanto maior quanto menor for a sua densidade e também menor for a massa molar numa mesma temperatura e na mesma pressão, fica fácil de entender o que o Graham falou. Graham postulou que a velocidade de um gás vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade ou da sua massa molar. Só que como isso é um comparativo, eu vou comparar um gás A em relação a um gás B. A velocidade de um gás A em relação a um gás B, repare que eu coloquei inversamente proporcional, ó. Velocidade A, densidade A, velocidade B, densidade B. Aí seria a razão entre os valores dessas densidades, então a raiz quadrada do valor da razão dessas densidades, de um gás em relação ao outro. Mas como a gente também sabe que a densidade ela é diretamente proporcional na mesma pressão e na mesma temperatura com a massa molar, então a gente também pode aplicar na fórmula assim, que a velocidade de um gás A em relação ao gás B vai ser igual à razão entre massa molar de gás B com massa molar de gás A. Tirando a raiz, você vai chegar nesse valor, que seria o número de vezes que o gás de menor massa molar vai ser mais rápido em relação àquele que tem a maior massa molar. Neste exemplo que eu propus para você, eu quero descobrir quantas vezes é mais rápida a velocidade de fusão do hélio em relação à velocidade de fusão do dióxido de enxofre. Para isso, basta apenas você aplicar lá na lei de Graham, considerando pressão e temperatura constantes. Vamos lá? Então, para resolver esse exercício, o que eu vou fazer aqui? Eu já achei a massa molar do hélio, 4 gramas por mol, com o dado do exercício. O oxigênio e o enxofre também foram dados em suas massas, então dióxido de enxofre 64 gramas por mol. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar, como eu falei para você que é um comparativo, então a velocidade do gás hélio em relação à velocidade do dióxido de enxofre é igual à massa molar do dióxido de enxofre dividido pela massa molar do hélio. E aí a gente vai tirar a raiz quadrada dessa razão. Eu coloquei lá, ó, velocidade do hélio em relação do dióxido de enxofre. 64 é a massa molar do dióxido de enxofre, enquanto que 4 é do hélio. Vou fazer 64 dividido por 4, vou chegar em 16. Então vai ficar igual a raiz de 16. Raiz de 16 é igual a 4. Assim, significa que a velocidade do hélio é igual a 4 vezes a velocidade do dióxido de enxofre. Vale lembrar que isso sempre é um comparativo. Você sempre vai utilizar um gás em relação a outro, na mesma pressão e na mesma temperatura. Bacana estar com você aqui, hein? Obrigado pela tua companhia. Esse foi o vídeo sobre Lei de Graham. E semana que vem eu te encontro falando um pouquinho sobre reações inorgânicas. Até lá! Beijo na mãe!